Muito bem, gente. Bom dia aos amigos da TV Itajubá, TV que pega no seu celular, tudo bem? Forte abraço a todos. Nós estamos iniciando mais uma programação, mais um convidado que está aqui conosco para a gente passar informações sobre a cidade de Itajubá, sobre a nossa região. Hoje nós vamos falar sobre a questão de saúde pública, principalmente em relação a combate a endemias, tá certo? Nós estamos recebendo por aqui a agente Tatiane, da Prefeitura Municipal de Itajubá, que vai passar algumas situações para a gente em relação ao combate a endemias. Tudo bem, Tatiane? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aí mais uma vez à TV Itajubá. Vamos recordar a última vez que você esteve aqui, foi antes do Carnaval, né? Foi antes do Carnaval. A gente falou sobre o quê? A gente falou de ações da vigilância sanitária, estava comigo até a diretora de vigilância, a Luciene, e eu falei na questão, por exemplo, também da dengue e escorpiões. Hoje nós vamos, portanto, já que vamos falar sobre endemias, um assunto muito interessante, gente. Você quer saber se Itajubá tem algum tipo de surto de dengue? Pode ter, pode não ter, em relação a muitas pessoas que reclamam sobre escorpiões, caramujos. Você quer saber como é que está a situação hoje em Itajubá? Você vai saber aqui com a Tatiane, que ninguém melhor que ela, tecnicamente, para falar sobre a situação hoje na cidade de Itajubá. Bom, Tatiane, primeiramente, existe o agente comunitário de endemias e o agente comunitário da saúde. Qual que é a diferença entre um e outro? O agente de saúde, ele fica mais zoneado na área, né, onde ele mora. Por exemplo, ele acompanha famílias, acompanha as pessoas e ele trabalha no bairro onde ele mora. Sim. O agente de endemias, né, ele trabalha mais no caso do sentido imóveis, residências. E eles podem trabalhar na cidade inteira, qualquer bairro. Então, geralmente, cada bairro da cidade tem um agente de endemias que fica lá por conta, né, para fazer a vistoria em todos os imóveis da casa. E esse agente de endemias e saúde? Existe uma situação dessa também, não tem? De repente, a Prefeitura de Itajubá não tem, mas existe o agente de endemias e saúde. De repente, ele tecnicamente pode responder pelos dois, isso? Sim, tem cidades que não tem um agente de endemias, que tem só o agente de saúde, mas no caso, hoje em Itajubá, o agente de saúde, ele também ajuda nessa questão da dengue. Quando ele visita as famílias, ele também orienta a família com respeito à dengue, né? O agente de saúde, portanto, vou dar um exemplo, o bairro da Varginha. Então tem um agente de saúde do bairro da Varginha, ele visita as famílias, saber se tem algum hipertenso, diabético, ou alguém que realmente já está passando por um problema crônico, então ele está fazendo sempre esse acompanhamento, né? Isso. Agora, o agente de endemia, que vem aí na sua área, esse agente, portanto, ele trabalha de acordo com um mapa, ele percorre toda a cidade fazendo visitas. Essa visita numa casa, ela pode durar uns 3 meses, como pode ser um mês depois, vem outro agente ali que quer passar de novo. Isso. O agente da dengue, né, de endemias, ele tem por objetivo ali entrar em 100% de Itajubá, da cidade toda, todos os bairros, né? Então, a visita, ela é feita bimestralmente, ou seja, a cada 2 meses aqui em Itajubá, o agente da dengue visita todas as residências. Acontece que quando há casos notificados, o que é uma notificação? Caso suspeito. Aí o agente da dengue ele volta antes no bairro para fazer o trabalho ali naquela área que às vezes já foi feita, não deu 2 meses, mas voltou logo porque teve uma suspeita. Aí ele retorna. Na última terça-feira, eu estava conversando com o chefe da Guarda Municipal, o comandante Adilson, sobre a questão de animais soltos, aí vem na questão de carros abandonados, né, sucateados que ficam nas vias públicas. E ele dizia, a gente falava até a questão desse recolhimento com relação, porque tem carros que viram um foco. Você já aconteceu de ter algum veículo abandonado em Itajubá? Vocês viram que tinha o foco do Aedes aegypti? Sim, já aconteceu sim de ter veículo abandonado e a gente geralmente recebe uma denúncia, né, que a pessoa, o vizinho fala que tem água, tá acumulando água ali, a gente vai até o local, né, e para averiguar realmente a situação, se é assim que procede, e tenta eliminar aquela água ali, para que não aconteça de acumular. Aí antigamente vocês eliminavam aquela água, tentavam criar um paliativo naquele veículo. Hoje não, hoje já tem essa condição de acionar a Guarda Municipal também, vocês fazem o trabalho paliativo de vocês nesse carro,
nesse veículo abandonado e comunique com a Guarda Municipal que a questão também já virou saúde pública. Sim, exatamente. Aí junto com a guarda eles acompanham, né, e faz a retirada disso. Aí, em vez da gente sempre ficar tentando ali, eliminando, já acontece, resolve o problema definitivamente. Bom, nós estamos já no mês de maio, o mês que começa a esfriar um pouquinho. Então nós estamos entrando também na época da seca, né? E esse mês, o final de verão e comecinho de outono, choveu mais. E com isso cria-se o acúmulo de água. Hoje, qual que é a situação em Itajubá? Muitas pessoas pensam que com a chegada do frio, o mosquito do Aedes aegypti acaba não proliferando devido às condições climáticas. Isso é real? É fantasia? Na verdade, a época do verão, calor ou chuva, é o que mais favorece, né, o aumento de infestação por Aedes. Sim. Então, por exemplo, se chegar a esfriar o inverno, diminui, sim, mas não acaba totalmente. O combate continua o ano inteiro, né? É que diminui as chuvas, aí não tem tanto lugar que acumula água. Mas esse ano choveu muito. E até choveu alguns dias atrás mesmo. Então, é isso que vem favorecendo o aumento. E ainda tá calor, né? E isso acaba dificultando um pouquinho o trabalho dos agentes, né? Sim, dificulta, que aumenta mais ainda os focos. E de 2018 para 2019, quais são os números? Aumentaram os casos, diminuíram, mantém-se a média? Que gráfico você apresenta para a gente? Por exemplo, 2018, a gente fechou com 5 casos de dengue positivo. Né? E foi fechado quando? Dezembro de 2018? Isso, dezembro de 2018. Então abriu 1º de janeiro de 2019, de lá para cá. Exatamente. Agora 2019, de janeiro até aqui, a gente já, né, atualizou os dados, já estamos com 18 casos. Né? Então você vê, fechamos o ano inteiro com 5 e agora nem terminou o ano, nem chegamos na metade, já está com 18. Ou seja, pode-se chegar até uns 50 ou mais? Que você pode... Então, a gente acha foco na cidade toda. Então, que nem a gente costuma dizer, para se ter a doença, basta ter o vetor ali para infestar. E a cidade, ela é infestada por Aedes aegypti. Né? Ele já é um pernilongo comum na região sul de Minas, né? Então, se começa o vírus, aí vai propagando, é muito difícil de controlar. Só eliminando a água acumulada que a gente consegue eliminar esses focos. Ou seja, uma questão de higiene, saúde pública que parte de nós, de mim, da Tatiane, de você que está em casa, não deixar água acumulada, né? E quando você deixa lixo, sujeira na área externa da sua casa, automaticamente isso vai acontecer também. Agora, e quando tem aquelas vias públicas que fica aquela água constantemente parada, aquela água podre? Vou dar um exemplo para você. Tem aquela rua em frente ao Padre Nicolau. Ali tem um local ali, bem próximo ali a uma loja de peças, ali fica uma água acumulada o tempo todo. E não tem como, com chuva, sem chuva, aquela água fica ali. Tecnicamente, o que você pode fazer ali? Então, no caso do Aedes aegypti, ele é um pernilongo mais de trato doméstico. 90% dos focos estão dentro das casas. Interessante. Né? Às vezes o pessoal fala, mas tem que olhar aquele terreno, ou então como mencionou lá aquela poça na rua. Sim, mas o Aedes aegypti, ele coloca o ovo na borda do recipiente, não dentro da água. Então ali é visível, então, se tem uma poça naquela rua onde eu citei. Então ali é visível que existe ali, se o mosquito... deixa ovos ali, já é visível, então. Na verdade, a olho nu não consegue ver. Sim. Só quem tem experiência mesmo, que mexe, consegue detectar ali, que eles são bem pequenininhos, do tamanho de um grãozinho de areia, né? Mas no caso, eu quero mencionar, por exemplo, por exemplo, ali, se tiver um copo, ali uma casquinha de ovo, uma tampa de garrafa PET, acumulando água perto ali, aí o Aedes aegypti coloca o ovo na borda do recipiente. Sim. Na rua, por exemplo, no chão, é difícil ele encontrar a beirada ali para ele poder. E na rua, a água mexe, por exemplo, às vezes passa carro direto, é cachorro, né? Então, o que acontece? Essa água ela não fica totalmente parada. E o Aedes aegypti, nesse ponto, ele se adapta mais dentro da casa, porque ele sabe que dentro da casa, os ovos dele vão ter mais chance de poder nascer, né? E se propagar. Você falou 18 casos, são 18 pessoas que foram contaminadas com que tem a dengue, e algumas já
foram tratadas, já foram medicadas, outras estão sendo medicadas, outras estão doentes. É isso? Sim, 18 casos confirmados, né? E essas pessoas já receberam um tratamento, porque, na verdade, quando nós somos notificados, né? A gente primeiro faz o tratamento com a pessoa, a prevenção do Aedes aegypti na casa dela. Agora, o resultado, ele acaba chegando bem depois. Mas mesmo se é negativo ou não, a gente já faz o trabalho de prevenção, né? Não espera chegar, por assim dizer. Então, recebemos lá uma notificação de dengue num bairro. A gente vai lá, entra na casa da pessoa, né? Olha, vistoria tudo dentro. A caixa, né, se tiver ar-condicionado, geladeira, caixinha, o pessoal está esquecendo bastante. A gente está encontrando bastante foco naquelas geladeiras que ficam na caixinha, atrás do motor, né? As calhas, caixa d'água, a gente olha tudo. E nisso, no vizinho, no quarteirão da frente, quarteirão de trás. A gente fecha aquele quarteirão em volta da pessoa, né? Achado um foco ali, de repente, ó, tem alguém suspeito e tem um foco. Aí, na mesma hora, a gente colhe essa larva do Aedes, leva para o setor de endemias, a gente analisa, vê se é o Aedes aegypti, a gente consegue fazer isso lá na hora, né? Aí, sendo larva do Aedes, a gente já pega a bomba de veneno e vai até o local e já passa o veneno na rua inteirinha ali onde está o suspeito. Porque se tem larva, tem a Aedes aegypti voando vivo, né? E se ele tá ali, ele pode picar aquela pessoa suspeita e sair picando todo mundo. Então, antes que isso aconteça, a gente passa ali a bomba de veneno. É como se fosse um mini fumacê, por assim dizer. Ou seja, também é um paliativo, né? Se a pessoa não tomar cuidado, se a pessoa achar que resolveu o problema, muito pelo contrário, você amenizou. Você fez ali uma questão paliativa. A partir do momento que se não se cuidar, num prazo de dias, volta tudo outra vez. Porque os pernilongos, né, eles vão voando. E outra coisa que o pessoal às vezes não conhece. O ovo do Aedes aegypti, ele fica vivo por 1 ano no seco, por mais ali de 1 ano, 450 dias. Então vamos supor, se eu tenho lá na minha casa o meu vasinho de planta, tá com água, aí eu jogo a água fora, e aí coloco lá o pratinho, não vou usar mais ele, e deixo lá de boca para cima sem água. Aí passa 1 ano. E tá lá, aí enche de água aquele pratinho. Às vezes quando a pessoa vai olhar, vai falar, nossa, mas já tem larvinha aí? Mas sabe o que que era? Era o ovinho que estava grudado na beirada do recipiente. Então por isso que é importante, jogou a água fora do recipiente, passa bucha e sabão. Só fazendo isso, passando a bucha e sabão, que a pessoa vai desgrudar da borda todos os ovos do Aedes. E aí esse ovo, às vezes a pessoa joga o pote num lixo, aí dali leva para outro lugar, que vai indo, quando vê o ovo, né, dispersa, e ele é muito resistente. Você disse agora há pouco que toda cidade existem focos. Quais são os bairros que você destacaria para a gente? Então, na cidade toda, realmente a gente tem encontrado, né? A gente encontra bastante, por exemplo, a gente está encontrando no bairro Varginha, né, que a gente está bem preocupado com ele. Atenção, moradores aí do bairro Varginha, muita atenção, hein? Né? Então, a gente está pedindo para o pessoal, inclusive os moradores, abram as casas. Hoje a gente já fez um trabalho lá de manhã, né, passando o carro de som, falando para o pessoal abrir as casas, né, passando a bomba de veneno em todo lugar, né? Então, você vê, e mesmo com todo esse trabalho sendo feito, a gente voltando novamente, foram encontrados mais focos hoje. Né, bastante focos. Então, assim, o pessoal tem que olhar, né, não acha que, às vezes a gente pensa assim, e são pessoas, inclusive, entendidas, né, pessoas que conhecem, sabem do assunto, né, às vezes deixa lá alguma coisa parada, não abre a residência, né, e não só lá, a gente destaca também, por exemplo, a gente vê Santo Antônio, a gente acha bastante foco, Jardim das Colinas, São Sebastião, Santa Rosa, né, Cantina, Medicina, né, a gente acha bastante também. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
Itajubá, a TV que pega no seu celular. E acontece também da pessoa não deixar o agente de endemia entrar nas casas. A pessoa vai de manhã, não tem hora mesmo, às vezes, mas isso acontece. Chega lá, bate 8h30 da manhã ou 4h30 da tarde, que a pessoa está devidamente uniformizada, tem o colete, tem o crachá, a pessoa se identifica. Não custa nada deixar entrar. Ninguém está entrando na sua casa para olhar se a sua televisão é nova, se tem bagunça na sua casa. Está entrando por uma questão de saúde pública sua e dos vizinhos que estão ali ao lado. Ninguém está preocupado. A questão é outra. E que você está trazendo números preocupantes para a gente. Exatamente. Então, o pessoal ele recusa bastante. Do ano para cá, notificamos 91 casos. Por exemplo, que nem eu expliquei, notificação é caso suspeito, sim. confirmado. Desses 91, que nem eu mencionei, 18 positivo, 46 já foram descartados e ainda tem 27 aguardando o resultado, né? E a gente fez um trabalho todo em volta dessas pessoas, desses bairros que estavam aí suspeitos, né? E a gente mesmo assim encontra recusa, o que não deveria acontecer, porque se o agente está lá, ele está preocupado, como você disse, em olhar a casa da pessoa e orientar ela, né? A pessoa pode perguntar as coisas, se oriente, às vezes, E quando há recusa, se você chega, eu não deixo você entrar na minha casa, você anota pelo menos o endereço, não quer deixar um direito seu, né? A casa é sua, tal, ninguém tem mandado, ninguém tem poder, vocês não têm o poder de polícia, mas pelo menos você anota e passa. Eu anoto, passo para você como minha chefe, como é como é minha responsável, falar, Tatiane, a casa na rua X, fulano de tal, não deixou entrar. Aí o que você faz? Sim, acontece isso bastante. O agente ele anota no boletim de serviço quais casas foram recusadas, né? Então, aí a gente depois, né, pega essas casas aí que receberam recusas e a gente vai com um fiscal da vigilância sanitária acompanhando. Quem faz esse trabalho é a coordenadora Magda, né, do setor da dengue, ela vai junto com 2 fiscais. E se ainda houver resistência? Então, aí no caso a pessoa, ela pode ser notificada, né, ela tem, por exemplo, achou algum problema, ou então notifica, ela tem um prazo de 15 dias ali, às vezes, para regularizar a situação dela, né. E aí a gente tenta, caso contrário, a pessoa pode até realmente ser multada, né, caso ela resista à situação. Em relação a depósitos de sucatas, como é que funciona? Como é que está sendo feito? É uma vigilância, é um trabalho que tem que ser minucioso, né? Que são latas, garrafas, pneus. Sim. Na questão, por exemplo, a gente fala sucatas, essas reciclagens, né, onde o pessoal vende. Esses lugares é chamado para nós no setor de endemias de ponto estratégico. PE que a gente fala. A gente tem uma lista da cidade toda com todos esses lugares. Esses lugares é considerado lugares de risco, que pode ter uma maior proporção de criadouros do Aedes. Então a gente visita eles num ciclo de a cada 15 dias. É diferente do ciclo da residência, né? Então, aí cada 15 dias ele é visitado, né, por 2 pessoas com a bomba de veneno, passa veneno. Então, assim, eles estão sendo vistoriados a cada 15 dias para não perder mesmo a situação e não se alastrar. Algumas cidades têm o surto da dengue. Em Itajubá corre esse risco? Olha, é que nem como mencionada a questão do vetor Aedes aegypti, né? Tendo a Aedes aegypti na cidade, né? Realmente, aí qualquer cidade pode ficar propensa a ter um surto. E quando tem-se o surto da dengue numa determinada cidade, qual que é a situação? O que é passado, por exemplo, para o prefeito municipal? Então, na verdade, o setor que é responsável ali de endemias, né, vigilância e saúde, ele declara, né, estado de alerta, é feito uma maior visitação, é feito mais visitas nas casas, até num prazo menor de 2 meses, né, notificado tudo, esses casos, é passado a bomba de veneno, tendo surto, pode-se também, no caso, solicitar o carro fumacê, que é do estado, entendeu? Então é feito, intensificado esse trabalho mais ainda na questão de visita. A gente pode, por exemplo, teve um surto, pode chamar ajuda de outros setores, outros lugares para ajudar nessa campanha. Você disse que tivemos 5 casos no ano passado, esse ano estamos até o presente momento com 19. Deus queira que esse número não aumente muito. Infelizmente vai se aumentar, que nós estamos aí no comecinho de maio ainda.
Mas a questão da dengue hemorrágica, que é a que as pessoas mais temem, que é um caso que pode levar a óbito. Já aconteceu em Itajubá de alguém morrer devido à dengue? De alguém? Olha, nesse ano que eu estou aqui, desde quando entrei, teve um caso há muito tempo que foi notificado, mas assim, a pessoa já tinha um problema de saúde. E aí a dengue, ela acaba agravando essa Sim, essa então a situação. pessoa já tinha imunidade baixa, né? Isso, já tinha às vezes alguma doença, que nem... Por isso que a gente fala muito nessa questão, quem sofre mais na dengue é idoso, criança, gestante. Então esses são um grupo de riscos, né? Que daí pode acarretar algum problema, ou até no caso dengue hemorrágica, né? E esse trabalho vai continuar. Hoje vocês estão onde? Vocês estão fazendo esse trabalho um trabalho mais minucioso onde? Hoje nós fizemos um trabalho na Varginha. Varginha, como você disse agora há pouco. Uhum. Quais são os outros bairros previstos aí? Você citou alguns, como a Medicina, onde estamos nesse momento, Santo Antônio, aqui pertinho, né? Os bairros da rodovia, que você disse agora há pouco, né? Santa Rita de Cássia, Cantina, São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima. Então você vê que não tem essa diferença. É o bairro da periferia, é o bairro onde tem pessoas mais esclarecidas, é o bairro onde tem pessoas de uma classe social mais baixa. Então não tem isso, não tem. Não. Ninguém está escolhendo, não. Ah, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é rica, tem isso não. Né? Não, exatamente, né? Tanto que nesses bairros que eu mencionei, sempre tem um agente que já fica lá direto para fazer esse trabalho. Ele cria até um vínculo ali com a população. O pessoal conhece, é mais fácil, já orienta, já sabe, entendeu? Então entra novamente. No caso da Varginha, a gente foi porque teve bastante notificações e bastante foco em contrato. Então, se acontecesse, por exemplo, isso em outro bairro, o outro bairro teria o mesmo tratamento, né, do que a Varginha hoje. No caso, que o pessoal tirou a equipe toda para fazer esse trabalho lá hoje, entrar em todas as casas. Quantos agentes tem em Itajubá? Nós estamos no momento com 39 agentes de endemias. Existe a previsão de se contratar mais alguém? No momento, é que isso mesmo. Isso vem do governo federal, né? Uma verba liberada e a pessoa é contratada, né? Exatamente. Ela não é funcionária pública, ela é contratada. Nós somos contratados, né? exatamente, somos contratados da prefeitura, né? Mas a partir do momento que haja necessidade, a prefeitura sempre vai, né, fazer Depende do aumento do número de casos. Isso, também tem, tudo isso é levado em consideração. Então você passa os números para o secretário de saúde, esse passa para o prefeito, ele vê realmente, através da Secretaria de Saúde, se há necessidade de contratar, se não há, se tem que chamar o Estado, ele pode declarar, de repente existem até cidades que já declararam o estado de emergência devido ao problema com a dengue, quer dizer, situação de emergência é quando foge do controle, né? Então existem situações bem complicadas. E esses números aí, então, que você apresentou para a gente, 19 casos, então a tendência, a única coisa que a gente pode passar para a população é, primeiro, que não tenha resistência em deixar um agente entrar na sua casa. E não adianta, você tem que olhar vasos de flores até atrás do motor de uma geladeira, né? Exatamente, que é onde o pessoal tá achando bastante foco. Às vezes tem lá aquela geladeira, o pessoal fala assim, a minha geladeira ela não descongela, é aquela frost free, que não tem gelo. Mas essas geladeiras que são frost free ou essas que são de gelo seco, que mostra lá, atrás dela, dá uma olhadinha lá, se tiver uma caixinha branca em cima do motor, né, dá uma olhada bem no fundo, que às vezes se aquela caixinha tá lá, ela serve para parar alguma água que desce ali. Então é importante a pessoa fazer o quê? Joga lá um cloro, né, um Kibol, alguma coisa assim, toda semana, que daí previne do Aedes, né, e colocar lá o ovo. Que é isso que a gente está chamando a atenção do pessoal, né? E principalmente abrir as casas, não recusar mesmo. Que a gente está encontrando também, por exemplo, às vezes venta muito, o pessoal não se preocupa com a tampa da caixa d'água, é bastante casas que está sem a tampa, né? Precisou, é que nem a gente fala, você achou uma casa que está com algum problema, tem lá alguma piscina com água, ou tem uma caixa d'água sem tampa, liga no setor endemias que a gente toma providência, tem até uma telinha que a gente disponibiliza para a pessoa colocar na caixa d'água. Fazer uma outra pergunta para você também, a gente até conversou na última entrevista em relação ao surgimento de escorpiões. Em relação a escorpiões e caramujos, está sob controle? Então, a gente recebe notificação, né, bastante reclamação de escorpião, a gente vai atender, assim, de acordo, deu uma amenizada, assim, por conta que vai esfriando o tempo, né, mais no calor, estava ligando bastante, deu sim uma melhorada, inclusive no caramujo também. O foco hoje, portanto, é o Aedes aegypti.
Nós estamos mais preocupados na questão do Aedes aegypti, né, e das doenças que ele pode transmitir. Então, é isso que a gente pede para a população, né, denuncie focos, né, onde vê ali criadouros, água acumulada. O telefone da Agência de Endemias, da Secretaria de Saúde? A pessoa pode também fazer reclamação no Fala Cidadão da Prefeitura, né, que é o 0800 035 1788, ou pode ligar no 3692 1872, que já é o próprio telefone do setor da dengue. Repete, por favor. 3692 1872, né? Pode ligar lá no setor da dengue que a gente tem uma pessoa, né, para anotar essas reclamações. O cemitério paroquial, por exemplo, né? Nós temos o outro cemitério campal, mas o cemitério paroquial, ele é um ponto que é visitado a cada 15 dias, né? Ele é um ponto estratégico visitado a cada 15 dias, tanto na questão do Aedes aegypti, como também ele é visitado por conta de escorpião. A gente tem o trabalho, né? A gente fez até essa semana mesmo, foi feito o trabalho do escorpião. Até porque faz parede ali como escola municipal, né? Durante o dia, né, a gente teve já uma pessoa que foi lá fazer essa coleta, né, essa captura, e a gente faz à noite, porque é à noite que eles mais aparecem. Já foi feito essa semana, né, tanto durante o dia como à noite. E como é que é feito o trabalho à noite? À noite, então... Não é cemitério que é escuro? A pessoa leva lanterna, né? Tem que levar uma lanterna. A gente tem também aquela lanterna ultravioleta. A ultravioleta. Que ela é específica mesmo no caso do escorpião. Você iluminou o escorpião, ele fica fluorescente no escuro. Então é muito mais fácil de achar, né? Então é dessa forma que a pessoa faz. Muito bem. Mais alguma informação que você queira passar pra gente nesse nosso bate-papo? Não, quanto a isso, né, a gente já passou que estava mesmo preocupado, a gente continua preocupado ainda e pedimos a colaboração da população nesse sentido. Agora, em relação à prevenção da população, não existe vacina contra a dengue, não existe, e eu estava conversando com você agora, pouco antes de a gente entrar na marca, semana que vem eu vou ficar uma semana numa cidade aqui mesmo da região, onde eu acabei de ler que estou sabendo que ela tem um surto da dengue, essa cidade. Então a solução para mim é só a questão do repelente, né? Porque eu vou visitar essa cidade, vou ficar alguns dias e vou voltar. Então eu não tenho outra questão, não tem outra. Ou você tem alguma outra sugestão que poderia passar para quem vai viajar, para quem vai à praia, para quem vai a alguma cidade onde tem o surto da dengue? Então, isso é importante mencionar porque a gente teve bastante feriado, inclusive desse último feriado prolongado, várias notificações apareceram, né? A pessoa viaja e já vem doente às vezes para o município. Então, para evitar a pessoa ficar doente, o único meio mesmo, passa repelente, né? Passa o repelente ali durante o dia para evitar ser picado por qualquer pernilongo. O repelente você encontra em qualquer farmácia aí, né? Até o preço era mais caro, hoje está com preço mais até acessível, porque o laboratório aumenta a produção e cai o preço, né, com isso, né? E esses repelentes caseiros, você sabe se é eficaz? Eu mesmo já fiz um repelente caseiro, mas como não tem um certificado, então eu achei, por favor, vou parar. Exatamente. O que a gente recomenda mesmo é aqueles que são, né, que tem o certificado, que ele é autorizado, né, pela Vigilância Sanitária, Anvisa, tudo, né, que tem que ter o selo lá do Inmetro. Mas assim, caseiro a gente fala que é como se fosse uma forma de complemento, né? Mas assim, prevenir que nem o outro, ele não previne. O caseiro, gente, eu até tenho um restinho em casa, mas o contato com a pele no sol eu achei meio perigoso, porque é o álcool. Então você você vai no mercado municipal, compra vamos botar aí algumas gramas de cravo e coloca aquele cravo para curtir no álcool 3 dias, mas sempre você curtindo, você sempre trocando, você coando o álcool com aquele cravo. Toda aquela essência do cravo vai passar para o álcool, escurecendo o líquido e também passando toda a essência. Depois tem uma outra essência que você jogava no final, que eu não lembro qual que é. E aquilo ficava pronto, aquele repelente. Porém, eu fiquei meio assim, que a questão de você fazer o contato com a pele num sol muito forte. Você está colocando o álcool no contato com a pele num sol forte. Quer dizer, então são coisas que curam, mas também podem matar, como se diz. Exatamente. Então a gente fala que é como se fosse um complemento, porque o outro repelente, você vai passar, por exemplo, às vezes a indicação que ele tá lá no rótulo dele é às vezes 2 vezes por dia. Esses tem que ir passando sempre, toda hora, porque ele não tem uma duração prolongada. Então a gente fala que é complemento, mas só os que são mesmo autorizados na venda, farmácia, que daí esses que podem ser utilizados.
Ok, então fica dado o recado a todos vocês, ok, meus amigos? Quero agradecer a Tatiane, muito obrigado, minha querida, pela sua atenção, mais uma vez aí sempre esclarecendo. E daqui a alguns meses, volta aqui para passar novos números para a gente, por favor. É um prazer ter você aqui para passar esses números para a gente. Deus queira que não aumente, mas se aumentar, como se você achar que está saindo do controle, vem para cá. E quando você, né, hoje nós temos essa ferramenta aí que é o smartphone, você pode trazer algumas ruas que você tiver a oportunidade de filmar, tal, traz pra gente, que a gente manda pra edição e a gente vai estar passando, vai estar mostrando esse trabalho seu também. Pode ter certeza, tá bom? Tá bom, certinho, pode Muito, deixar. muito obrigado mais uma vez, Tatiane. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Reprise da programação 8h30, né, Carlos? É isso aí, Carlos está dando toque. Às 8h30 tem o reprise desta matéria interessante que nós fizemos, números esclarecedores em relação à endemia aqui na cidade de Itajubá. TV Itajubá, TV que pega no seu celular.